ganha? Não, a gente não vai indicar a vice. A gente deixou essa indicação para alguém de maior relevância, alguém que traga, junto ao deputado Fábio Novo, mais informações, mais inovações. É isso que a gente quer, que realmente Teresina cresça e Teresina se reconstrua. Vamos estar na linha de frente. Já falei para o deputado Fábio que nós vamos estar na linha de frente dessa campanha para a gente reconstruir a nossa capital. Com essa deputada falou sobre, rapidamente, na verdade, sobre por que declinou da campanha que estava fazendo, da pré-campanha, já que ela era a pré-candidata pelo Progressistas. Eu fico muito grata a todos os progressistas, aliás, aos poucos progressistas que me acompanharam durante essa jornada. Eu senti muita falta de apoio e falta de suporte por parte aí do grupo da oposição e é por isso que eu estou tomando essa minha decisão. A senhora comunicou ao presidente do partido, Ciro Nogueira? Acredito que ele vai ser comunicado agora, mas tenho certeza que ele vai entender o nosso lado. E aí, Ponto, vamos iniciar... Só trazer um bastidor. Pois não. O bastidor sobre inclusive depois dessa entrevista, um jornalista perguntou assim: deputada, a senhora também vai levar Silvio Mendes para Fábio Novo? Aí ela abriu os braços: você tá de palhaçada, né? Então ali, e justamente é o bastidor de toda essa decisão. Porque qual foi o estopim da Bárbara estar hoje com Fábio Novo? Aquela reunião, Apoliana, é porque eu queria justamente encaminhar, encaminhar essa costura para ouvi-los todos. E depois tem o Fábio Novo, depois tem a repercussão da oposição, depois tem a pesquisa amostragem, para ver o tamanho de Bárbara e a movimentação dela, o que significa neste jogo, enfim. Mas eu quero começar com esses dois depoimentos aí da deputada Bárbara. O primeiro, eu entendi, e aí é vocês que vão me ajudar, que a primeira motivação dela no apoio a Fábio foi a sintonia do deputado Fábio com o pai dela, que ela presenciou, porque em 2016, e eu participei disso porque eu era candidato a prefeito pelo PTB, coligado com o PT, e o deputado Fábio Novo, que era secretário de Cultura, ele não me apoiou. Ele apoiou Firmino Filho, que era um candidato do PSDB. Então, estou falando aqui tranquilamente. Ele, em 2016, ele e outros do PT, mas ele foi um dos que apoiou Firmino Filho do PSDB em 2016. Mais do que isso, em 2015, Firmino havia apoiado Fábio Novo para a presidência da Assembleia, contra Temístocles Filho, do MDB. Então, aquele já foi o primeiro movimento em 2015, consolidado em 2016. Para trás, ainda havia a herança, porque o Fábio Novo, inicialmente, era tucano, e depois que ele se mudou para o PT, mas sempre teve afinidade com Firmino Filho. Então eu posso entender, Ari, que o primeiro movimento de Bárbara foi esse, no sentido de alguém que tem sintonia com as ideias do pai dela, Firmino, e alguém que, como ela, representa uma nova geração política. Ari, em silêncio para nós. Ari. Oi. Pois não. Você está certíssimo, e aí eu vou pegar o slogan de Fábio Novo. O novo sempre vem. A nova também veio. A nova é Bárbara do Firmino. Isso é uma renovação, é a nova geração. Bárbara reconheceu isso em Fábio Novo. E aqui, gente, eu abro um parênteses. Não estou sendo etarista. Eu estou falando de fatos. Você tem de um lado Silvio Mendes, Dr. Marco Antônio Aires, Fernando Said, Edson Mello, o próprio Luciano Nunes, que é jovem, mas também é bastante tarimbado. E a Bárbara não reconheceu nesses tucanos os herdeiros das ideias e do projeto de seu pai.
E como ela foi alijada do processo lá no seio da oposição, no partido dela, no grupo do senador Ciro Nogueira, ela disse, uma decisão pessoalíssima, ela disse, espera aí, eu sou herdeira do meu pai, então tenho a obrigação de levar adiante o projeto do meu pai para onde eu acredito que ele vai frutificar. E eu acredito na proposta de Fábio Novo, que já foi tucano e que vai abraçar isso. E levou uma atitude corajosa contra o partido dela, contra os caciques do Progressistas, do União Brasil, do PSDB. E eu acho que foi uma prova de maturidade política, que é um tapa na cara de quem vinha para as redes sociais acusá-la de ser imatura, despreparada, uma menina bobinha que foi eleita por um acaso. Ela mostra que não, que ela tem sangue no olho e que ela toma as decisões por si própria. Aliás, Ari, um bastidor é que a decisão, claro, ela tem pessoas no seu entorno, familiares, com quem ela dialoga e troca ideias, mas a decisão foi personalíssima, foi dela, foi da deputada. Muito corajosa, aliás. Eu queria só falar do porquê dessa decisão. Pronto, agora é a segunda parte, Apoliana, justamente que eu quero colocar, que foi a segunda parte da entrevista, onde ela disse claramente que não se sentiu respaldada, não teve apoio no partido dela, o Progressistas. No partido dela, o Progressistas, e assim, qual foi a gota d'água dessa situação toda? Acho que foi a Kátia que trouxe aqui, o Franz também trouxe aquela imagem daquela reunião do Silvio com o senador Ciro Nogueira, em que a Kátia falou ali que o doutor Silvio e o Ciro discutiram pesquisas de intenção de voto, e naquele momento o Silvio foi questionado pelo senador sobre disputar a eleição, né? Se ele aceitaria de fato ser candidato. E o que aconteceu foi que o Ciro, o doutor Silvio Mendes, segundo eu apurei, teria dito naquele momento para o senador que não aceitaria concorrer, mas aceitaria compor como vice de Jeová Alencar, do deputado estadual Jeová Alencar, um cenário que a gente já havia conjecturado aqui algumas vezes, por conta daquele apoio de Jeová na eleição passada a doutor Silvio Mendes, fechado no processo eleitoral. Então, essa conversa teria dado o início desse rompimento final de Bárbara com o grupo e decidiram, então, apoiar Fábio Novo. Então, essa informação foi repassada por uma pessoa do alto escalão do Progressistas à deputada, ela ficou sabendo disso e aí acabou que ela deu como encerrada essa discussão de pré-candidatura e foi, então, decidiu pelo apoio a Fábio Novo. Então, essa manifestação de Silvio de ser vice, aceitar ser vice do Jeová e não dela, foi o que mais pesou nessa decisão. Foi trazido, eu lembro, na semana passada pela Kátia, bastidores daquele encontro que reuniu Ciro e Silvio. Quer dizer, o senador Ciro Nogueira veio de Brasília com uma pesquisa, foi sua apuração, não é? Pode abrir aqui. Foi uma pesquisa o tema central da exclusiva conversa para o Progressistas, exclusiva para o Progressistas, e que está aí a foto. E que nessa reunião o Silvio só mostrou os números para o Silvio. O Ciro só mostrou para o Silvio e só o Joel sabia. Só os três tomaram sabiam. Conhecimento. E até a Kátia observou, mas como se não foi mostrada a pesquisa para a candidata do partido? Ninguém mais teve... A discussão foi só entre eles, né? E aí, a partir desse encontro, as coisas mudariam na campanha. E aqui nós ficamos no debate, né? Inclusive, você discordou de mim, e agora a gente vê que você estava certo, que não seria pró-Bárbara essa mudança, né? Sim, claro, porque a minha avaliação fora. Se o Ciro recebeu uma pesquisa e foi mostrar para o Silvio, é porque essa pesquisa era favorável ao Silvio. E ele queria a opinião do Silvio, que na apuração da Apoliana foi de dizer que ele que o Silvio perguntou pro... O Ciro perguntou ao Silvio se ele estava disposto a ser candidato.
E o Silvio, nessa conversa, teria dito que ele não queria concorrer à prefeitura, mas aceitaria compor uma chapa com o Jeová Alencar. E essa conversa chegou nos ouvidos da Bárbara? Chegou a deputada Bárbara. E isso foi a gota d'água? Sim. E olha que ela foi, só para concluir, ela foi tão corajosa que inicialmente o marido dela, o advogado Breno Macedo, e a própria mãe, a ex-primeira-dama, Dona Lucy, inicialmente, eles foram contra, mas ela bateu o pé e disse, não, é a minha decisão e eu não volto atrás. Pois não, França? Uma sucessão de fatos, Amadeu, que motivaram essa decisão da deputada estadual Bárbara do Firmino. Ela que, inclusive, costumeiramente realizava reuniões, encontros, e ela sentia que não havia uma adesão de fato desse grupo de oposição com lideranças fortes, marcando presença nessas agendas. O exemplo são as visitas que a Bárbara do Firmino fazia a obras na capital piauiense. A última, inclusive, no Lagoas do Norte. Mais uma vez, o ex-prefeito Silvio Mendes não marcou presença. E, além disso, também no seio de outros partidos que fazem parte desse grupo, inclusive o próprio PSDB. Porque vale reiterar que a Bárbara, ela inclusive foi até a direção nacional, foi até Eduardo Leite fazer essa costura, mas ela não sentiu esse abrigo também no PSDB local. Ou seja, a deputada estava se sentindo desprestigiada, como se ela estivesse caminhando sozinha, com poucos apoios, tanto do Progressistas como das demais legendas desse grupo político, e isso motivou a adesão dela a Fábio Novo, que ela já tem uma amizade, o pai dela, Firmino Filho, também nutria uma grande amizade, e eles tinham, apesar da diferença partidária recente, porque o Fábio já foi do PSDB, eles tinham um certo alinhamento político, sim, porque Fábio Novo, até recentemente, em 2016, apoiou Firmino Filho, e em 2020 ele se manteve neutro na disputa do segundo turno e foi um dos poucos petistas que não aderiram ao prefeito Dr. Pessoa. Bem, vamos agora à reação de Fábio Novo, Apoliana. Ele ficou emocionado, né? Sim, e falou, lembrou dessa história dele, da relação com o ex-prefeito Firmino Filho. É bom lembrar que eu também vim do PSDB. Então, tinha e tenho boas relações lá. E eu sempre colocava, deixa as portas abertas e vamos conversando. Então o sentimento aqui é de reconstrução pela cidade. Lá é a parte em que ele discursava. Não, ele começou falando que Vamos a lá. ficha dele ainda não caiu. Vamos lá. Né? Ele foi bem sincero, o deputado foi bem sincero. Estou muito emocionado e muito feliz. Acho que todos devem lembrar da minha eleição para presidente da Assembleia. Eu perdi aquela eleição, mas eu ganhei um grande amigo que esteve comigo, esteve no dia, inclusive, da votação aqui na Assembleia Legislativa, o nosso saudoso Firmino, porque ele acreditava que a gente podia fazer algo diferente aqui na casa. Então, eu sempre quis publicamente estar com o Firmino. E hoje eu estou com o Firmino. Hoje eu estou com a Bárbara do Firmino. Então, esse momento de emoção do deputado Fábio Novo, que, como disse a Cátia, chegou a dizer, a minha ficha ainda nem caiu. Houve um atraso, e onde está Fábio Novo, onde está Fábio Novo, e quando ele chegou, ela chegou primeiro que ele, e quando ele chegou, que o presidente Franzé passou a palavra a eles, ele deu uma pausa e ele, calma que a minha ficha ainda não caiu. Certo. Ele foi muito sincero. Então, acho que a chave principal, Amadeu, da gente falar assim, a deputada se sentiu desprestigiada. Para mim, essa frase, porque era claro, era muito claro que, apesar de estar em segundo lugar nas pesquisas, os líderes, os caciques do outro lado, né, do União Brasil, PSDB, não aceitavam trabalhar pelo nome de Bárbara. Ô, né? Apoliana... E aí ela foi, entre ficar num bloco que não... claramente não sentia firmeza. Ela não sentia firmeza. Para ir para um lugar onde, de uma forma ou de outra, ela já chegou super valorizada, você vê pelas declarações. Essa é a parte que eu queria
pegar, Paulina, que o Fábio disse, aqui a deputada será valorizada, é isso? Ele que já tinha dito outras vezes sobre essa relação da deputada com progressistas e reforçou na manhã de hoje. É bom lembrar que eu também vim do PSDB. Então, tinha e tenho boas relações lá. E eu sempre colocava, deixa as portas abertas e vamos conversando. Então, o sentimento aqui é de reconstrução pela cidade. Qual será o papel da Bárbara? O papel da Bárbara será de uma grande liderança de Teresina, que vai andar comigo, ombreada por todos os cantos da cidade, ouvindo os reclames da cidade, vai me ajudar junto com o professor Washington Bonfim. É bom dizer que já estavam comigo a sua própria tia, o Saraiva, motorista do Firmino, a Iraneide, a sua secretária, faltava a Bárbara. Esse é o grupo dela, aqui ela está sendo acolhida, aqui ela será respeitada, será valorizada como uma grande deputada e uma grande liderança de Teresina. Então ela terá um papel fundamental nessa campanha. E eu acho que para encerrar dos registros, né, desse ato, o grupo lá cantou um trecho da música de Elis Regina, como os nossos pais, que está sendo nos bastidores ali, aquela frase do novo sempre vem, né? Teve esse momento, se o Amadeu quiser ir puxar os 15 segundos dessa imagem aí, eles cantando, porque já festejando, né? Tem aí. Subiu o som. Vamos lá, com áudio. Vai lá, Ziza. Vai lá, Ziza. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê. Que o novo sempre vem. Nós mostramos, foi ontem, não foi? O Ziza cantando? Sim. Tocando e cantando? E tá aí, hoje pediram lá. E você viu no cantinho da imagem a dona Losane Paulo, irmã do Firmino. Estava lá. E o deputado Firmino Paulo, sobrinho de Firmino. Então, reforçou a dona Losane ali, ó, bem no ombro do Enzo e do lado do Firmino Paulo. Mostra ela de relance. É importante, né, irmã do Firmino. E o presidente Franzé é um dos mais animados nessa imagem, Amadeu. Ali cantando, bem animado, realmente. Completamente não tem mais resquício daquela briga com o Fábio. Você vê no semblante do Franzé o engajamento dele. E aí o novo sempre vem, mote, música. Tá usando, né? E já tá usando, né? E esse acolhimento, Franci, de Bárbara pelo Fábio. Sim, Amadeu, porque isso vem não apenas de agora. Durante a campanha do ano passado, já se comentava bastante de que Bárbara ela não teria sido apoiada pelo partido como esperava, como imaginava, tanto que ela compôs dobradinha com Marcos Aurélio Sampaio, filho do Temístocles Filho, que à época era candidato à reeleição para uma vaga na Câmara Federal. Então esse apoio teria vindo em parte também do próprio vice-governador Temístocles Filho, do MDB. Então esse sentimento de não ser totalmente abraçada, de não ser totalmente acolhida, não vem de agora desse processo pré-eleitoral. Vem antes mesmo na eleição de 2022, Amadeu. Hoje foi assim, um dia em que a Bárbara disse, olha, eu sou a Bárbara do Firmino, uma política que veio para ter a sua história própria. Foi isso? Isso. Exatamente isso. E aí vamos aguardar, porque na política as consequências dos atos precisam ser maturadas. Né? Tem que avaliar agora, que a posição dela é de muita coragem, não há dúvida disso. Vamos ver agora as reações, o outro lado. Eu começo com a Cíntia, porque ela ouviu o senador Ciro Nogueira, em Brasília. A gente tem aí, Nájila, vamos rodar o que o senador falou. Vamos rodar aí a Cíntia conversando rapidamente lá com o senador Ciro Nogueira sobre a adesão de Bárbara a Fábio Novo. Sabia dessa adesão? O que o senhor acha que motivou? Tem que explicar, né? Ela não, isso é ruim para o partido? Isso é ruim para o partido? Ruim para a política, né? Esse tipo de comportamento. Ela vai sair do partido? Bem, ele foi salvo aí da última pergunta pelo elevador, né? Que a porta abriu.
E a Cíntia sobre ela ficar ou não no partido, mas eu acredito que ela fica. Ela tem um mandato. Ela disse que fica. E eu Então tá perguntei aqui, ó. ao deputado Júlio se ela será punida Calma, Marina, na pelo hora do partido. Júlio vai entrar, calma. Não, vai entrar, o senhor entra já com o Júlio. Nós da estamos... punição. O vídeo dele é sobre outra coisa, porque você perguntou, será se ela fica no partido? Eu perguntei ao Júlio sobre isso. Não está no vídeo dele. E o que ele disse? Ele disse que não vai tratar de punição a ela nesse momento. Até porque em outras cidades há progressistas que tomam outros caminhos também, não? Sim, sem dúvida. O seguinte, vamos... a reação de Ciro, Ari. Amadeu, a Cíntia me disse que gritou. Ela disse, até deixei o tripé e a câmera da TV ali do lado, ali, abandonei e corri atrás dele e fez de conta que não me ouviu. Aí eu encurralei ele na entrada do elevador. Encurralou não. Como o elevador não abriu, eu perguntei, para você que está no rádio, ele está, vou usar um termo bem popular, bem piauiês, ele está despombalecido. Não. Ele está visivelmente afetado, mais até do que naquele semblante quando ele ouviu do Silvio que queria ser vice do Jeová Alencar. Ah, não, empata com o semblante dele quando ele ouviu do Silvio que ao invés de ser candidato ele queria ser vice do Jeová Alencar. Um sorriso, quando o Amadeu aos 2 horas e 59 minutos diz assim, 3 palavrinhas, Ari, que ele não chamou a minha manchete, eu dei um sorriso amarelo bem aí, eu faço assim, sim, Amadeu, vamos lá as 3 palavrinhas. Ele ficou em choque. Essa é a reação do senador. Ou seja, ele não foi avisado. Não, isso aí está na manchete. Está na manchete da Poliana. Ele viu. Eu quero só comentar eles aqui. Todos viram no meu note.com. Eu quero só comentar aqui, e isso aqui eu não estou dizendo se a decisão dela é certa, é boa para a política, ou não é, se é errada. É uma nuance, um fator aí. O que a gente vê com relação às mulheres na política? E isso é fato. Embora não tenha realmente ainda outro jeito, porque tá ali, é fechado, chega lá por filho, irmã, esposa, etc. E as decisões vão sendo tomadas pelos outros. Pelos outros. E quando decisões assim, como essa, e quando, eu vou consultar, eu vou ouvir. Então, assim... Às vezes é o próprio marido que dá a decisão. Ou os caciques do política, ali a direção do partido, que geralmente é formada só por homens. Então, assim, o ponto aí que eu queria ressaltar, que eu acho que é da coragem, e vai muito também, exatamente por ser jovem, né, por estar iniciando, e talvez seja o ímpeto realmente da juventude também, tenha contado muito, eu vou fazer a minha história. Eu não vou perguntar e nem pedir licença, ok, com todo respeito, senador Ciro, grande liderança da oposição, não, mas eu sou Bárbara, e eu vou fazer, e eu quero, e vou arcar com as consequências. Ponto para o fato de que a mulher, na política, ela tem que ser protagonista da sua história e das suas decisões. Mesmo que ela se chame Bárbara do Firmino, tem aí o legado do pai dela, mas se ela tem que construir... Mas a história é dela. A Exatamente. história é dela. Vamos então à reação de Silvio Mendes. Francis Teixeira mandou mensagem para ele por WhatsApp. E Silvio reage a Bárbara com Fábio Novo, abre aspas, silêncio, fecha aspas. Tem aí ele foi bem sucinto, Amadeu, que mostra exatamente esse choque. Olha aí, Ari. Franci disse, doutor Silvio, bom dia. Como o senhor vê a adesão de Bárbara ao deputado Fábio Novo? De já, eu agradeço. E Silvio Mendes respondeu, boa tarde. A hora é do silêncio. Ou seja, converge muito com a posição do Ciro Nogueira, que nitidamente não queria falar ainda sobre o assunto. Silvio Mendes também foi pego de surpresa, mas, Amadeu, quem percebia o movimento da deputada Bárbara já imaginava que isso em um momento ou outro poderia acontecer por conta desse sentimento que ela estava nutrindo de um abandono, a falta de um abraço por esse grupo de oposição.
Então, agora, nesse novo grupo, ela o fato se sente das realmente agendas, valorizada. Isso. Dela... Inclusive, o fato dela Amadeu, fazer... na última... Só um momento, não. Na última agenda, lá no Parque Lagoas do Norte, que eu fui cobrir, ela disse nitidamente que aceitaria serviço, aceitaria compor numa chapa com Silvio Mendes, que essa chapa seria imbatível. Mas aí depois teve essa reunião do Silvio com o Ciro. Ela aceitou esperar, aceitou a possibilidade de ser vice, aceitou discutir essa questão com o Progressistas no tempo que doutor Silvio parece que queria fazer, que era só no ano que vem. Mas mesmo assim, doutor Silvio não aceitava essa composição com a Bárbara, ao que parece, né, em situação nenhuma. Dessa conversa Ciro-Silvio, é claro isso. Deixa claro, né? Deixa claro isso. Agora, Ari, qual é a questão das agendas? Amadeu, a Bárbara sempre fez campanha sozinha. Eu falei aqui algumas vezes, o deputado Júlio, outro progressista até retrucou, mas a verdade, eles sabem disso, progressistas nunca deu estrutura, nunca alinhavam lideranças. A Bárbara saía por conta própria. Inclusive, você tem gasto para fazer essas agendas por conta própria, sozinha. E conseguia reunir centenas de pessoas. Por que ela conseguia reunir? Porque ela tem um recall, a emoção, o voto do coração. E eu relatei aqui, senhorinhas chorando quando a viam, porque não a conheciam, agora já adulta pessoalmente, e lembravam pelo semblante, porque parece mesmo do pai dela, do ex-prefeito Firmino Filho. E esse voto da emoção, do coração, ela estava angariando ali sozinha. Nunca o Progressistas deu a estrutura que um pré-candidato precisava. Doutor Silvio não teve porque nunca quis fazer, mas se quisesse, teria. Então ela cansou de ficar só e ir por conta própria. Vamos agora para... Ela queria imprimir velocidade e o restante estava querendo fazer ela pisar no freio. Eles só queriam uma grife da Bárbara. Vamos agora para a reação de Júlio Arcoverde, então. Roda o vídeo aí do deputado federal Júlio Arcoverde reagindo à adesão de Bárbara a Fábio Novo. Quero dizer que o único sentimento, enquanto amigo, parceiro, companheiro de partido da deputada Bárbara, é o sentimento que eu tenho agora. Sentimento de decepção. E isso nos faz fazer uma reflexão. Saber até que ponto a gente pode acreditar num projeto partidário, num projeto de bem que a gente estava plantando para o bem de nossa cidade. Então, até agora, o único sentimento que eu estou nutrindo em relação à deputada estadual Bárbara é um sentimento de decepção. Então, a fala do deputado federal Júlio Arcoverde. Vamos para parte da estratégia, né, para falar em decepção, para tentar diminuir a adesão. Amadeu, uma última informação, antes da pesquisa, que a gente vai para a pesquisa do Instituto Amostragem. E, na verdade, agora vem essa ressaca de nomes de dentro do PP que defendiam a Bárbara. Não, porque é rápido. Não era a maioria, mas existia. Vai virar essa ressaca. Só dizer que o senador Ciro Nogueira já avisou o deputado Júlio que virá a Teresina para tratar pessoalmente dessa crise, virá nos próximos dias. Vamos agora para